Atenção, editor, esse é o episódio 2 do Educação em Debate. 3, 2, 1. Bem-vindo ao Educação em Debate, espaço criado pelo Invoz para discutir temas importantes para educadores e estudantes brasileiros, um podcast que traz conteúdos que conversam com os temas debatidos no Congresso de Educação em Voz. Realizado desde 2019, o evento chega à sua 4ª edição, preocupado em como a formação educacional dos educadores brasileiros será capaz de torná-los aptos a interagir e cada vez mais com a tecnologia, para atuar profissionalmente com ela e em atividades que vão demandar cada vez mais a capacidade de refletir e tomar decisões a partir de dados. Eu sou Rui Gonçalves, jornalista e diretor de cultura do Invoz. E comigo, nos próximos episódios, está a consultora educacional Edna Borges. Ela é proprietária da Manacá Educação e desde 2018 trabalha em projetos de formação e desenvolvimento de educadores e estudantes promovidos pelo Instituto Ayrton Senna. Esse é o 2º episódio da série e nós vamos falar sobre pensamento crítico e criatividade na resolução de problemas. Edna, bem-vinda de volta e me conta uma coisa, como é que isso tudo que a gente aprendeu, né, com a pandemia, que a gente já falou no primeiro episódio, conversa com criatividade e pensamento crítico na resolução de problemas, que é fundamental para a gente preparar as pessoas para trabalhar num mundo cada vez mais tecnológico e que fornece cada vez mais dados para serem interpretados. Bora lá, Rui. É muito bom estar de volta. É importante a gente lembrar que a gente está falando de 2 competências que estão na Base Nacional Comum Curricular. Então, pensa, a gente está falando de pensamento crítico, extremamente importante, porque a gente vivenciou e vivencia isso na pele. Então, quando vem a pandemia, ou mesmo antes, a gente tem um movimento de receber informações, de não averiguar a fonte dessas informações e sempre passar adiante essas informações, né? A gente tem muitas pessoas que fazem isso, infelizmente, ainda, e a gente acaba criando uma rede de falsas informações, né? As danadas fake news que invadiram a nossa vida, e na pandemia a gente teve uma chuva de fake news no início, né? Então, o pensamento crítico, que eu disse, e a criatividade, sendo trazidas de forma estruturada, evidenciadas e lembradas na base, quer dizer o quê? A gente precisa ajudar os meninos e meninas a desenvolverem essas competências. A gente não ensina a ter pensamento crítico, não ensina a ser criativo. A gente desenvolve na prática. Então, os professores, eles puderam e têm cada vez mais olhado para como eu insiro essas 2 competências e as outras, né, 8, são 10 competências que estão aí na base, nas nossas aulas, nos nossos planos de aula. Então, o pensamento crítico, com certeza, é uma questão assim, como é que eu ajudo os meninos a pensarem sobre a sua responsabilidade, sobre as questões que a gente passa adiante. Então, um olhar crítico sobre as informações que eu recebo, um olhar crítico sobre as questões que eu acabo sendo um multiplicador dessas informações, né? E a tecnologia, ela é muito rápida, ela traz para a gente essa agilidade. Então, eu recebo e eu envio, eu recebo e eu envio. E eu envio não é para um, eu envio para vários grupos. Então, quando eu consigo ter um olhar mais responsável, automaticamente eu acabo tendo um olhar mais crítico sobre aquilo que eu recebo. E tinha-se uma ideia de que ou a gente nascia criativo ou, meu amigo, esquece, você não vai ser criativo. Tinha-se essa ideia de que você tinha tido o dom, tinha sido iluminado, que nasceu com essa competência, né? Então, a gente sabe, a partir de dados e evidências, então eu acho muito importante a gente sempre lembrar, a partir de dados, evidências, estudos, que dizem essas competências são competências que a gente pode desenvolvê-las, principalmente a criatividade. Então, quando a gente tem várias questões como eu vou chegar até o meu estudante dentro de um movimento como esse que estava acontecendo da pandemia, como eu vou trazê-lo de volta para a escola, como eu vou restabelecer de novo o vínculo dele com o seu processo de aprendizagem, com muita criatividade. Eu vi professores, e vejo até hoje, professores que viraram youtubers. Você deve ter visto isso, né? Eles gravaram vídeos, eles mandaram os vídeos para os meninos. Foram extremamente, e são extremamente criativos. Então, um ponto aqui muito importante, quando a gente fala de pensamento crítico e criatividade para a resolução de problemas, é que esse profissional da educação
precisou e precisa ser criativo todos os dias para que ele possa ter resolução, para que ele possa resolver os seus problemas. E isso ajuda com que os seus estudantes também desenvolvam, porque ele coloca esses meninos de forma ativa no seu processo de aprendizagem, para que eles também percebam como eles estão fazendo esse processo. O que você já viu que pode servir de exemplo para mostrar como esses instrumentos podem ser utilizados no espaço de sala de aula sem grandes desafios estruturais? Como que você tem no dia a dia? Como é que isso é feito? Tem tanta coisa boa por aí, né? Eu tenho professora que gravava aulas na cozinha da casa dela. E como ela não tinha muitas ferramentas, ela usava a parede, olha que interessante. A parede era um azulejo branco, então ela aproveitava o azulejo branco e fazia com um canetão daquele que ela podia apagar. Então ela tinha uma lousa branca na cozinha da casa dela e passou a gravar os vídeos. Porque como a gente não tinha, muitos deles não têm acesso à internet, ou o acesso à internet é fraco, então eles não conseguiam fazer aulas simultâneas, eles gravavam e mandavam para os meninos. Muitos grupos de WhatsApp, muitos mesmo, para poder trabalhar e estudar e fazer juntos. Um outro exemplo, dos meninos, dos próprios meninos e estudantes. Quando eles percebiam que tinha algum amigo de sala, algum colega que não estava conseguindo ser inserido, não estava participando das aulas, eles mesmos buscavam mandar o material e chegar até esse estudante. Então, era uma iniciativa também dos próprios estudantes. Eu vi muito estudante sendo inserido em grupos, ou como ele não estava no grupo, pelos próprios alunos. Então, é o professor sendo criativo à sua maneira ali na sua casa, ou era também os meninos. Até hoje isso acontece muito. Tem uma questão muito importante que não pode deixar ninguém de fora. Não é justo, né? A gente precisa estar inserindo. E a gente busca muita autonomia dos estudantes, que é outra premissa que está na base, né? Como é que a gente faz com que esse menino seja autônomo no seu processo de aprendizagem? Ele só vai conseguir ser autônomo no seu processo de aprendizagem quando ele, de fato, tem um professor protagonista nesse processo que também ajuda esse desenvolvimento dele, né? É o exemplo, né? Que a gente sempre ouvia. Se a gente pensar, você falou do protagonismo. Então, se eu consigo colocar os estudantes para desenvolverem o seu processo todo de aprendizado, ou seja, eu desafio os estudantes a resolver um problema e a resolução desse problema trará a eles conhecimento. Portanto, eu já estou ajudando eles a pensar criticamente. Eu dou os elementos e ajudo que eles cheguem à resolução do problema. Então, nesse processo, eu estou desenvolvendo o pensamento crítico e a capacidade de resolução de problema. Exatamente. E olha que legal. Isso está emergindo inicialmente dos conhecimentos prévios que eles têm. Então, eu gosto muito de um educador social mineiro, como boa mineira que sou, minhas inspirações, boa parte delas vem de Minas. Gosto muito de um educador social, Tião Rocha, que ele diz assim, nenhum menino e menina, por menor que seja, chega vazio na sua sala de aula. Então, esse já é um princípio, assim, como é que eu ajudo a trazer todos esses conhecimentos que eles já têm? Muitas vezes, a solução está com eles. E a maioria das vezes a solução está com eles. O que a gente precisa? A gente precisa ajudá-los a terem a capacidade de se colocarem, de serem assertivos na sua fala, de lembrar uma coisa muito importante, Rui, que o processo de aprendizagem, ele automaticamente quer dizer para a gente que a gente vai errar. O erro faz parte do processo de aprendizagem. Então, assim, muitas vezes os estudantes não se colocam, não trazem as questões por medo de falar bobagem. Quantas vezes, gente, a gente mesmo deixou de falar alguma coisa, seja numa reunião de trabalho, seja em algum momento, porque você pensou assim, vou falar uma coisa que pode ser uma grande bobagem. Então, você acaba não falando. Então, ao se fazer esse movimento de levantamento de conhecimentos prévios de forma livre, para que a gente olhe, tem uma situação aqui que é um problema, precisamos buscar uma solução para ela. Vamos fazer um toró de palpite, como diz em Minas? Tudo vale, uma chuva de ideias. Então, eu digo, um toró de palpite. Tudo vale nesse momento. Eles se colocam sem medo de falar bobagem, sem medo de errar. E a criatividade surge aí também?
A criatividade ela vem a partir do movimento que é uma criação coletiva. Eu coloco a minha opinião, eu trago a minha opinião, mas ela vem também a partir da possibilidade de olhar para aquela situação por ângulos que eu ainda não olhei. Então, só nesse movimento coletivo, onde o meu colega traz uma possibilidade, onde o outro traz uma outra possibilidade, onde o outro faz um outro olhar, dos diferentes olhares que a gente tem, a gente consegue perceber que, puxa vida, podemos criar, olhar para os critérios e podemos criar a solução juntos. Então, a criatividade, ela emerge a partir de um processo, de fato, colaborativo, a partir de um processo cooperativo e de um processo que não existe certo e errado. Existem possibilidades. Vamos olhar para qual possibilidade que é melhor para a solução desse problema que a gente tem. É exercício. Então, amarrando tudo isso que você falou, se eu coloco para o estudante, para grupos de estudante, o desafio de solucionar problemas, em que eles utilizam o seu repertório e aquilo que ele tem aprendido na busca de uma solução para isso. Eles fazem em conjunto, todos eles pensam sobre essa solução. Eles precisam ter o pensamento crítico para interpretar cada uma delas e saber qual é a mais adequada para atuar. E aí, na prática, na hora de colocar a mão na massa, eles vão ter que ser criativos para criar as condições para a resolução daquele problema. A gente fecha esse círculo? A gente fecha esse círculo, só que não é tão fácil assim, né? Certamente Quem dera não. que fosse. Quem dera que fosse. Porque, na verdade, o que acontece? Na verdade, acontece esse medo quase que natural de se colocar. Eu tinha um grande especialista que eu sempre estudei, li muito sobre ele, e a gente leu muito para falar sobre competências socioemocionais, sobre esse desenvolvimento intencional. Ele dizia assim, o quanto de fato um professor quer que seu estudante seja assertivo, que ele levante a mão e que ele tenha coragem de se colocar e de falar, entende? Porque a partir do momento em que esse menino começa a ser assertivo nas suas falas, ele passa a ser questionador também. Então, é importante que nesse processo, então, a gente fala assim, a gente fala tanto da tal das metodologias ativas, o quanto eu, educador, facilito, né, potencializo, faço com que crio possibilidades para que esses meninos se coloquem, tragam suas falas, façam as suas falas, tragam a partir desse repertório, porque tem essa questão do repertório. Eu chego com um repertório limitado. Qual é o exercício que isso vai proporcionar, Rui? Uma ampliação de repertório. É o que eu vim buscar. Eu preciso ampliar esse meu repertório. Aí sim eu consigo perceber que, a partir de critérios, a partir de olhar, não é que toda solução que vai aparecer nessa roda vai ser a solução para o nosso problema, não. Tem uma lista de critérios, tem o que a gente precisa resolver, vamos alinhar e vamos chegar até essa solução. É prática. Então vamos fazer o seguinte, a gente já avançou um pouquinho sobre o tema do próximo episódio, que é o trabalho em grupo e como a integração permite identificar e resolver problemas. Vamos encerrar agora e a gente volta no próximo episódio falando justamente sobre isso. Valeu, Edna. Bora lá. Valeu.